Olá, senhoras e senhores, queridos amigos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira transmissão. Espero que o Senhor encontre vocês bem e que vocês estejam bem com o Senhor. Essa é a nossa primeira iniciativa com o propósito de fazer com que, durante a noite, os servos de Deus, todos os filhos do Altíssimo, possam, antes de se deitar, ter um momento de reflexão na palavra do Senhor, meditar, falar com Deus e não se esquecer do nosso grandiosíssimo Criador. Nosso objetivo, então, é pura e simplesmente fazer com que vocês possam ter, juntamente comigo, um momento de devocional, estudo da palavra e com aplicações para nossas vidas. Então, texto que nós temos hoje, nessa nossa primeira transmissão, nessa nossa iniciativa, é o texto de Gênesis, capítulo 22, versículo de número 19, onde Deus prova a fé de Abraão. Então, nós temos um longo texto aqui para a gente meditar sobre ele. Não vou ler todo o texto aqui, eu vou já começando junto com vocês, fazendo algumas interpretações para a gente ser mais objetivo e não perdê-los no meio dessa transmissão. Mas fique com a gente que eu tenho certeza que o Senhor Deus vai nos abençoar. Nossa oração então é que essa belíssima palavra, que é a Bíblia Sagrada, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, venha nos abençoar essa noite. Eu quero começar destacando no texto então algumas coisas interessantes. Quem são as pessoas que estão envolvidas aqui nessa perícope, neste período, nessa porção da Bíblia Sagrada? Sempre lembrando, nós temos aqui uma porção do texto. Quando nós vamos meditar na palavra de Deus, é sempre bom estarmos meditando em uma porção completa, não em um versículo só, isolado. É bom pegarmos um trecho da Bíblia Sagrada que tenha começo, meio e fim. Tá ok? Então vamos lá. Quem são as pessoas envolvidas aqui nessa história? Nós temos primeiro o nosso bom Deus, maravilhoso e gracioso Deus. Nós temos aqui o pai da fé, Abraão. Temos também como personagens principais aqui dessa história o nosso querido Isaac, o pacificador. Além disso, nós temos, não com tanta participação aqui, aqueles homens que estavam junto com Abraão e Isaac, quando eles foram para a região do Moriá, que eram dois dos servos de Abraão. Não serão pessoas tão importantes aqui para a história, certamente há uma razão deles serem mencionados aqui, mas nós não vamos nos ater tanto a isso aqui. Então vamos lá. Dentro desse enredo, nós temos aqui o Senhor Deus dando a Abraão uma missão. Qual é a missão que o Senhor Deus dá a Abraão aqui? O Senhor diz o seguinte: olha, pegue o seu filho. Eu vou fazer diferente, ia pintar com outra cor aqui, mas eu vou sublinhar. Ele diz o seguinte: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a terra de Moriá, ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então perceba, queridos irmãos, que missão dificílima que o Senhor está dando aqui para Abraão. Vamos entender algumas razões porque essa missão é tão difícil. Primeira razão é o único filho de Abraão. Então perceba, já tenho aqui razão mais do que suficiente para essa missão ser difícil. Um pai levar o seu filho até Deus para que seu filho seja sacrificado. Uma pergunta, um questionamento já pode ser levantado quando nós chegamos nessa questão aqui. Mas como assim um único filho? Abraão também não teve o Ismael? Mas a questão é que este aqui era o filho da promessa. O filho da promessa. O único filho do Senhor. E Ismael foi aquele filho que foi
uma tentativa de Abraão e Sara de antecipar aquilo que Deus já tinha prometido. Uma falta de fé, na verdade, porque eles já estavam ficando velhos. Eles tinham medo de não ter filhos, da promessa não se cumprir, e Sara sugere que Abraão tenha um filho ali com a serva, então com a Agar. Mas não era esse o propósito de Deus. Nós lembramos que teve toda a situação, que ele teve que expulsar a sua serva e seu primeiro filho ali, né? eh, da, da, da sua casa, e ela foi para um deserto, e ali o Senhor também agiu com misericórdia na vida deles. No entanto, quando está se referindo aqui ao único filho, está se referindo ao filho da promessa. E o que o Senhor queria que ele fizesse com seu único filho, com o filho da promessa? Queria que ele oferecesse um holocausto lá na região, nas terras de Moriá. Bem, proposta imediata dessa missão aqui é relatada também no texto. Qual era o objetivo do Senhor? Provar a fé de Abraão. Aqui ele pôs, ó, colocou, pôs à prova. Tivemos que separar aqui porque o Abraão está aqui no meio, né? Ele pôs à prova a fé de Abraão. Primeiro sentido, sentido imediato, é colocar a prova aqui. Perceba, o Senhor tinha exigido aqui nesse momento uma fé e uma completa obediência de Abraão, a tal ponto de o próprio Abraão não questionar o que o Senhor Deus estava fazendo. Porque pare bem para pensar comigo um pouco. De certa medida, essa proposta não faz muito sentido aos olhos humanos. Por que não faz muito sentido? Vamos pensar um pouco? Razões pela qual, aos olhos humanos, essa solicitação, essa ordem de Deus não faz muito sentido. Primeiro, é, por meio de Isaac se realizaria a promessa. Primeira razão, por meio de Isaac se realizaria a promessa. Então, oferecendo o Isaac como sacrifício, o que aconteceria com a promessa? O Senhor Deus chamou Abraão, tirou ele da sua terra, do meio da sua parentela, enviou-o para uma terra distante, a qual Abraão nem sabia qual era, para que, por meio do descendente que o Senhor daria de forma milagrosa, viesse ser bendita todas as nações da terra. O nome de Abraão seria engrandecido. Aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Neste menino Isaque está a promessa do Senhor. Não faria sentido aos olhos humanos isso aqui. Então, primeira questão é que a promessa, por meio dele, de Isaque, se realizaria a promessa. Então, veja, aos olhos humanos não faz muito sentido. Só que nós estamos falando aqui de Abraão. Abraão, que é o pai da fé. Abraão, que é aquele que simplesmente obedeceu ao Senhor. Fraquejou, sim. Fraquejou quando ele retornou ao Egito no momento de secas. Fraquejou em mentir, né, para Faraó a respeito de sua esposa, temendo aos homens. Mas nessa caminhada de Abraão com Deus, a sua fé foi sendo aumentada. A sua fé foi crescendo. E aqui tem uma segunda lição que precisamos pensar de forma tangencial, vamos dizer assim, que é o seguinte: caminhar com Deus. Caminhar com Deus aumenta a nossa fé.
Opa, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Caminhar com Deus aumenta a nossa fé. Olha só que coisa interessante. Abraão foi tendo uma jornada ali junto com o Senhor e a fé dele foi aumentando. A fé dele no Senhor e a confiança dele no Senhor foi crescendo cada vez mais. De tal forma que nós vemos aqui atitudes de Abraão, que é o que eu quero destacar hoje, e eu vou dar uma cor bem vibrante para essas atitudes, que é o que eu quero pensar com vocês hoje. É que Abraão, ele tem 3 atitudes aqui espetaculares que nos servem de exemplo. Quais são essas atitudes? Primeira atitude de Abraão. Olha isso aqui, ó. Quando o Senhor Deus fala com Abraão, vixe, essa cor não ficou legal, né? Então vamos colocar outra. Aqui, ó. Quando Deus fala com Abraão, o que que Abraão responde? Eis-me aqui. Primeira coisa. Então tá, lições. Vamos lá. Lições. Número 1. Ouvidos atentos. Abraão tinha ouvidos atentos para a voz do Senhor. Quando o Senhor falou com Abraão, o que que Abraão diz? Eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, se nós temos fé e caminhamos com Deus e a nossa fé já está sendo uma fé amadurecida, nós precisamos ter ouvidos atentos ao Senhor. Talvez essa live aqui seja, pela misericórdia, uma iniciativa que Deus tenha feito para te encontrar em sua casa, no seu descanso, quando você já está se preparando para dormir, pegando no sono. O propósito é mesmo de fazer lives nesse horário, te alcançar durante a noite, para que você possa dormir depois de ter encontro com Deus. O Senhor Deus tem momentos para falar conosco. O Senhor tem momentos para vir ao nosso encontro. Não somos nós que determinamos o momento de falar com Deus. Não é na sexta-feira na bênção, não é na quinta-feira da revelação, não é na campanha de não sei o quê, com todo respeito àqueles que praticam essas coisas. Mas deixa eu falar uma coisa. O que cabe a nós como servos e filhos, criaturas de um Deus maravilhoso, é o seguinte: estarmos sempre prontos para ouvir a voz do Senhor. O Senhor pode falar conosco por meio de sua palavra em um devocional como esse. O Senhor pode falar conosco por meio de sua palavra numa EBD, no culto de doutrina, no culto no lar, no culto doméstico, numa leitura bíblica, por meio de um hino cantado, bem cantado, hinos que exaltam ao Senhor. O Senhor Deus pode falar conosco. O que cabe a nós é estar com os ouvidos atentos para que o Senhor fale conosco. Segunda lição que nós temos que aprender com Abraão aqui, ó. Abraão se levantou de madrugada. Responder. Aqui, ó. Responder a voz de Deus com diligência. Responder à voz de Deus com diligência. Nós precisamos estar com essa atitude diante de Deus. Meus irmãos, não adianta o Senhor Deus falar conosco. Não adianta o Senhor Deus querer entrar em contato com a gente se nós endurecermos o coração para o Senhor. Se o Senhor tenta falar comigo, e quando o Senhor tenta falar comigo, eu endureço o meu coração para Ele, o que que acontece? A palavra do Senhor não germina em meu coração. Nós precisamos então disso, meus irmãos. Uma vez que o Senhor Deus falou conosco, uma vez que o Senhor Deus
veio ao nosso encontro, que a gente, de forma responsiva, que a gente, de forma atenta, diligente, realmente, que a gente se levante e tome a nossa porção das bênçãos que o Senhor tem guardado e responda ao propósito de Deus. Abraão não questionou, Abraão não interrogou, Abraão não causou problemas. Abraão não falou que não fazia sentido, ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. Ele simplesmente atendeu ao chamado do Senhor. Perceba então que na segunda lição nós temos aqui essa lição muito expressiva, muito linda, que cabe a todos nós que somos servos responder com diligência à voz de Deus. Terceira lição que nós podemos tirar de tudo isso aqui também vai surgir para a gente de acordo com que vamos vendo o Senhor se revelando aqui para nós nesse relacionamento com Abraão. Veja só, versículo de número 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou: Está aqui o fogo e a lenha, e o cordeiro do holocausto? Abraão respondeu: Olha só, terceira atitude de Abraão. Deus proverá para si mesmo cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si mesmo. Deus proverá para si o cordeiro. Peraí. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu vou destacar bastante aqui esse trecho que vale a pena. O que Abraão demonstrou no meio da angústia? Abraão teve fé no meio da provação. Olha só que coisa significativa aqui também. Ele, sendo provado por Deus, ele teve fé. E ele sabia que no final o Senhor Deus não lhe deixaria desamparado. O Senhor Deus não lhe deixaria ao léu, não permitiria que coisas terríveis viessem sobre a vida dele. Abraão simplesmente o tempo todo demonstrou isso pra gente. Ele não desanimou. Olha só aqui, ó. Mais uma demonstração dessa fé de Abraão. Olha. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. Abraão está demonstrando aqui que ele sabia que Deus enviaria o socorro. Meus irmãos, não é possível para a gente explicar isso aqui. Não é possível para a gente explicar isso aqui. Humanamente falando, se Deus mandou ele pegar um menino e ir lá e sacrificar, o que faz com que a gente perceba que Deus iria enviar um cordeiro, providenciar esse cordeiro aqui para o holocausto? Deus não falou, pegue o menino e vai sacrificar junto com o menino. Deus disse, vá sacrificar o menino. Não é isso que está sendo dito aqui? Pegue o seu filho Isaque, a quem você ama, vá à terra do Moriá e ofereça-o. Aqui, ó, está sendo de ofereça-o em holocausto. Oferecer quem? O seu único filho. Ofereça-o em holocausto. Deus tinha dito para ele fazer isso, para ele realizar isso. Então, da onde vem essa esperança de Abraão? Humanamente, nós não entendemos. Humanamente, nós não entendemos. Mas nós temos aqui uma resposta teológica que faz com que a gente possa compreender isso. Qual é a teologia
que está por trás desse texto. Nós precisamos aqui entender que esse texto é um texto onde existe aqui uma tipologia. Isaac é um tipo de Cristo aqui. Ele está representando Jesus Cristo aqui. Por quê? O que Deus está fazendo com Abraão é Deus demonstrando que ele, o próprio Deus, Deus está mostrando que ele, o próprio Deus, ofereceria, como ofereceu, o seu único filho, como um holocausto, como sacrifício, que Deus ofereceria seu próprio Cristo como um cordeiro para morrer em nosso lugar. Então perceba, o que faz com que nós sejamos justificados diante de Deus, o que faz com que nós sejamos perdoados diante de Deus é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro holocausto. Que holocausto é esse? Quando o Cordeiro de Deus, olha aqui, ó, Deus proverá. Quando o Cordeiro de Deus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Abraão sabia disso. Foi o próprio Deus, ou sabia, ou ele teve intuição, ou ele foi inspirado nesse momento para nos revelar isso. Que o próprio Deus estava usando aquela cena, aquele cenário ali, para mostrar, olha, Abraão, por meio desse seu único filho, Abraão, você não sabe agora, mas as próximas gerações, Abraão, saberão que por meio deste seu descendente aí, por meio dele, virá aquele que aquele por meio de quem todas as nações serão abençoadas. Por meio desse descendente seu, eu farei essa maravilha. Olha só aqui, ó. Essa descendência aqui, olha aqui de novo, descendência. Por meio da descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. E lá, ó, mais uma vez aqui, ó. É assim que Paulo interpreta esse texto. Na sua descendência, no singular, serão benditas todas as nações da terra. Por meio de Isaac, virá o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, por meio de Isaac veio o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? É aquele Filho unigênito. O único Filho do nosso Senhor, um Filho unigênito. E esse Filho unigênito, ele foi o quê? Cadê? Volta aqui. Ele foi o quê? Cordeiro. Não é assim que diz lá o profeta Isaías? O profeta Isaías diz isso pra gente, que nosso Senhor Jesus Cristo, Isaías 53, não é isso? Que o Senhor foi como, nosso Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor, foi como um cordeiro, foi como uma ovelha muda ao matadouro. Levou sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas dores. Por meio das suas pisaduras fomos sarados. É ou não é isso? Era isso que Deus estava querendo nos mostrar por meio disso aqui. Tanto que Isaac não foi sacrificado. Olha aqui, ó. Mais do céu, olha aqui, ó. Mais do céu o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada dele. Não faça nada a ele. Não é isso que o Senhor disse por meio do anjo?
E o que que aparece depois? Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Meus irmãos, chifres nas Sagradas Escrituras está relacionado a poder. O cordeiro, por meio do seu poder, ele estaria nos substituindo na cruz do Calvário, esmagando a cabeça da maldita serpente para que nós pudéssemos ser salvos. Essa história de Abraão aqui é a história do sofrimento que o Senhor Deus teve quando ele manda seu único filho para morrer em nosso lugar. Gente, você que está meditando na palavra de Deus, nessa parte teológica, olha só aqui, ó. Deus está mostrando o que fez. Claro que eu estou colocando em meu tempo aqui, nosso tempo, né? Por nós. Estamos no nosso tempo que o Senhor está mostrando o que Ele fez por nós. Por meio de Jesus Cristo. O Senhor está mostrando para Abraão, no tempo de Abraão, então, o que Ele faria por nós. E para a gente aqui, Ele está mostrando o que Ele fez. Ele deu o seu único filho. Como um cordeiro, cadê? Como um cordeiro, seu único filho que, como um cordeiro, nos substituiu, morrendo em nosso lugar. Teologicamente, essa aqui é a grande mensagem do texto. Mas eu queria que nessa noite, para a gente encerrar, caminhar para aplicações pessoais para a nossa vida, a gente possa tirar algumas aplicações aqui do texto. Quais são as primeiras lições quais são as lições e aplicações que eu quero tirar aqui com você? Número 1. Se Abraão é o pai da fé, que como Abraão a gente esteja de ouvidos atentos para a voz do Senhor. Que a gente esteja preparado para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. Nós temos um Deus pessoal, um Deus que interage com cada um de nós. E hoje ele fala conosco por meio da palavra dele. Então esteja com os ouvidos atentos para a voz do Senhor. Segunda coisa, quando o Senhor Deus falar com você. Vou procurar uma cor legal aqui, essa aqui. Quando o Senhor Deus falar com você, responda à voz de Deus com diligência. Não demore. Deus falou ao seu coração, Deus confrontou o seu pecado. Talvez você se encontrou numa situação que estava afastado do Senhor por algum motivo. O seu coração estava se perdendo em pecados de estimação e Deus talvez, ou então você esteja caminhando para um caminho distante de Deus por motivos diversos. Não sei, Deus sabe. Mas talvez Deus já está falando contigo em alguns momentos, dizendo: retorne para os caminhos do Senhor. Ou Deus está dizendo: diga não para esse pecado da carne. Ou então Deus está te mostrando de alguma forma algo que você precisa fazer. Você sabe que Deus fala contigo. Mas muitas vezes você não responde à voz de Deus. Responda. Os caminhos do Senhor são bem melhores do que os nossos. Aquilo que Deus tem reservado para a sua vida é bem melhor do que você mesmo imagina. Quer viver uma vida de paz, tranquilidade, prosperidade no Senhor, prosperidade espiritual. E aqui eu não estou falando de prosperidade financeira, não, viu? Porque provações virão nesse mundo. Estou falando de prosperidade espiritual no sentido de
conseguir conquistar para a sua vida aquilo que a nossa alma precisa. O que que nossa alma precisa? Precisa caminhar com Deus, precisa estar descansando no Senhor. Pois sem este descanso, nós, mesmo que a gente tenha todos os reinos dessa terra, viveremos aflitos e tristes. Vários reis e homens poderosos estão aí para mostrar que riquezas desse mundo não precisamos ter. Mas, como diz o hino do cantor cristão, mas sim celestes bens. Então veja só, terceiro e último, Deus falou contigo? Você já respondeu à voz do Senhor? Tenha fé. Tenha fé no meio da provação. Mesmo que não faça sentido o que o Senhor Deus está te pedindo, mesmo que seja confuso, tenha fé no meio da provação. Essa provação que você está passando, pela qual você está passando, que você talvez esteja sofrendo, não é para te desanimar, mas é para fazer com que você esteja mais forte no Senhor. Essa provação não é para te fazer voltar atrás, é para te fazer ficar de pé com mais alegria. Porque quando terminar essa jornada, a salvação está logo ali, nosso Senhor Jesus Cristo. Então não importa o que o Senhor Deus falou ao seu coração, como ele falou ao seu coração, seja obediente à palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus, confie no Senhor, que certamente ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. Gente, esse é uma primeira iniciativa. Espero que vocês gostem, compartilhem, enviem para mais pessoas, deixem seus comentários. Vamos mudar muita coisa aí, certamente, mas que o principal objetivo seja alcançado. Fazer com que pessoas, durante a noite, antes de dormir, possam ter um momento de meditação no Senhor. Que a graça do bom Deus esteja contigo e carregue em seu coração essas 3 lições. Ouça, esteja de ouvidos atentos, responda e tenha fé no meio da provação, porque depois você será recompensado lá na glória pelo bom Deus, que certamente pode nos recompensar. Até a próxima, nos veremos logo logo.